cumprimentando a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui nesse canal, no YouTube, para levar o verdadeiro Evangelho, a sã doutrina do Senhor. Então hoje, o assunto que nós vamos falar da palavra do Senhor é sobre o casamento e o divórcio. Para nós entender o que é o casamento. A Bíblia diz que o casamento é quando a mulher e o homem se unem, uma só carne. Vamos deixar a palavra do Senhor no versículo que diz em Romanos capítulo 7. Não sabeis vos, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive, porque a mulher que está sujeita ao seu marido enquanto ele viver, está ligada pela lei, mas morto o marido está livre da lei do marido, de sorte que vivendo o marido será chamada adúltera, se for do outro marido, mas morto o marido, livre está da lei, e assim não será adúltera se for do outro marido. Aqui a Bíblia vem nos mostrando sobre a lei do casamento, sobre a lei da união do homem e da mulher. Porque quando o homem ele se une à sua mulher, ele está não somente ligado pela lei da terra quando vai em cartório, mas está ligado pela lei do casamento divino, que é a lei do Senhor. A Bíblia nos mostra que Deus é testemunha desde o nosso primeiro casamento. Está escrito em Malaquias 2, no versículo 14, onde a Bíblia diz que Deus é testemunha do nosso casamento. Não importa se nós casamos crente ou descrente, se nós era crente ou não era crente, Deus ele é testemunha do nosso casamento. A Bíblia diz assim em Malaquias 2:14: e dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu conselho. A Bíblia vem nos mostrando sobre o casamento. Quando o homem e a mulher se casam, Deus é testemunha. Não importa se é crente, se não é crente, porque hoje tem umas historinhas dentro da casa do Senhor que diz que eu não era crente, por isso que eu posso me casar novamente. Mas a Bíblia diz que Deus é testemunha do nosso casamento. Deus é testemunha sobre o nosso casamento. A Bíblia diz aqui em Romanos 7 que nós estamos sobre uma lei, a lei de Deus, aonde que o cristão, aonde que o descrente, se quiser viver um casamento legítimo, tem que se casar na lei de Deus e na lei do homem. O crente ele tem que casar no cartório e na igreja, porque na igreja Jesus ele ia às festas de casamento. Então nós podemos ver que no tempo da Bíblia eles casavam perante ao homem e perante a festa de casamento. Nós podemos ver aqui pela palavra do Senhor que quando o homem ele casa com a sua primeira esposa, ele é ligado pela lei de Deus.
lei divina. E a Bíblia nos mostra que o casamento ele une nessa lei o homem e a mulher uma só carne. A Bíblia diz que quando o homem e a mulher se casam, ele está ligado pela lei de Deus. A Bíblia nos mostra que se o homem, quando casa com a mulher, se ele se divorciar, deixar a sua esposa, ou a sua esposa deixar o seu marido e se casar com outro, está em adultério. E todos nós sabemos que os adúlteros não entrarão no reino de Deus. A Bíblia vem nos mostrando que quando a mulher casa pela segunda vez, ela está em adultério. Quando o homem casa pela segunda vez, está em adultério. Não importa se não era crente, casou e agora está na igreja, casou novamente. Isso não vale. O que vale é o seu primeiro casamento. Qual Deus foi testemunha desde nossa mocidade, desde o nosso primeiro casamento. E a Bíblia diz assim: de sorte que vivendo o marido será chamado adúltero. Se voltou o marido, mas morto o marido, livre está da lei. Assim não será adúltera se for do outro marido. Aqui a Bíblia nos libera um novo casamento. Que nova lei é esta? A Bíblia nos mostra que a legalização do novo casamento não é traição. A legalização do novo casamento não é abandono, mas a legalização do novo casamento é quando um dos cônjuges morre, falece. Então Deus dá a legalização do novo casamento. Se o marido estiver morto e a mulher viva, pode casar novamente. Mas se a mulher largar do marido, seu primeiro casamento, ainda estiver vivo o seu marido, se ele casar com outra pessoa, ela é adulta. Ela é chamada adulta. Então, o que eu venho pregar nesta noite? Uma pessoa que foi casada, casou novamente, mesmo sendo crente, quem não era crente, casou novamente. Muitos dizem: eu não era crente, agora eu sou crente. Eu não sabia que era pecado casar novamente. Mas hoje você conhece a Bíblia. Hoje você conhece a palavra do Senhor e vê que aquele que casou novamente está em pecado. E o que nós devemos ver que os divorciados que casaram novamente devem fazer? Deixar o seu segundo casamento, deixar o adultério, deixar o erro para entrar no céu. E onde está escrito isso na Bíblia? Que tem que largar o segundo casamento? Vou provar biblicamente pela palavra do Senhor que está em Marcos 6. Vamos acompanhar na Bíblia. Marcos 6, 17. Marcos 6, 17. Marcos 6, 17. A Bíblia diz assim: vou provar na Bíblia que o segundo casamento, a mulher ou o homem que está no segundo casamento tem que deixar o seu segundo casamento. Vou provar biblicamente. A Bíblia diz assim, em Marcos 16, 17:
acompanha, porque muitos vêm dizendo que é heresia pregar contra o adultério, contra o segundo casamento, mas vou provar biblicamente que o segundo casamento tem que ser deixado. A Bíblia diz assim, Marcos 6,14: E ouvindo isso, o rei Herodes, porque o nome de Jesus se tornará notório, e disse João, o que batizava, ressuscitou dos mortos, por isso está estas maravilhas. E lá no versículo 16: E Herodes, porém, ouvindo isso, disse: Este é João que mandei degolar, eles todos mortos. No versículo 17, onde prova na Bíblia que tem que largar o segundo casamento. Porque o mesmo Herodes mandará prender a João e encerrá-los manietado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes: Não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. Aleluia, glória a Deus. Nesse versículo nós vamos observar a palavra do Senhor. Quem era Herodes? Herodes era governador. Quem era Herodias? A Bíblia diz que Herodias era mulher de Filipe. Filipe era irmão de Herodes. Quem era Herodias? Herodias era casado com Filipe, no seu primeiro casamento. E Herodes casou com Herodias, mulher de Filipe, seu irmão Filipe. E João Batista, vendo isto, o seu ato de adultério, porque João Batista pregou cheio da ousadia do Espírito Santo, dizendo: Pois João dizia a Herodes: Não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Porque João pregava que não era lícito? Porque a lei de Deus diz que aquele que casar com a divorciada comete adultério. Comete adultério. E Herodes, vendo a pregação de João Batista, temeu, porque ele viu que João Batista era homem de Deus. Mas Herodias, cheio de ódio, raiva, pediu a cabeça de João Batista, porque ele pregou contra o adultério, pregou contra o segundo casamento. Então João Batista disse para Herodes: Deixe a sua mulher, que já foi casada, pela lei de Deus. E nós podemos ver pela palavra do Senhor que Deus, ele manda divorciar daqueles que foram casados novamente. A Bíblia diz que Herodes, ele já era casado, Herodias já era casada, então ela não podia casar de novo. E o que faz as pessoas que estão no segundo casamento? A Bíblia vem nos mostrando para largar o segundo casamento, ficar sozinho. Onde está isso na Bíblia? A Bíblia diz em 1 Coríntios 7,10. 1 Coríntios 7,10. A Bíblia diz assim, 1 Coríntios 7,10: Todavia os casados mando não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. A Bíblia vem nos mostrando aqui
que aquele que quiser divorciar do seu marido, do seu primeiro casamento, tem que ficar solteira, tem que ficar sem casar, tem que ficar sozinha, esperando a volta de Cristo. Mas se não aguentar, que volte com o seu primeiro casamento. Então a Bíblia vem nos mostrando a mulher que largou do seu marido tem que ficar sem casar. O marido que largou da sua mulher tem que ficar solteiro, sem casar novamente. A única motivo que Deus dá para o segundo casamento é a morte. Diz a palavra do Senhor. A Bíblia vai nos mostrando que Mateus 5:27. Mateus 5:27. Que diz assim: Ouviste que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar a uma mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério. A Bíblia diz que aquele que olha para a mulher ou para o homem, desejando em seu coração, está em adultério. A Bíblia vai nos mostrar também Lucas 16:17. Diz assim: é mais fácil passar o céu e a terra do que cair impio da lei. Qualquer que deixar sua mulher e casar com outra adultera, e aquele que casar com a repudiada pelo marido adultera também. A Bíblia vai nos mostrando que aquele que deixar sua mulher e casar com outra comete adultério, e a mulher que deixar seu marido e casar com outra comete adultério. Então o segundo casamento é pecado de adultério. Nós podemos ver pela Bíblia, pela palavra do Senhor, que Deus, Ele há de condenar o segundo casamento. Deus há de condenar todos que casaram no segundo casamento, que estão no segundo casamento. Deus vai condenar. Não importa se é crente ou não é, ou se não era crente ou crente, Deus vai condenar o segundo casamento. Deus, Ele vai condenar todos os que casaram novamente, estando seu marido vivo. Vamos ver mais versículos. Podemos ver muitos versículos. Deus condenando o segundo casamento. Deus condenando a união do homem e a mulher no segundo casamento. Nós podemos ver pela palavra do Senhor aqueles que estão na igreja, o segundo casamento, que deve fazer? Largar o seu segundo casamento, largar o pecado de adultério para entrar no céu. Porque a Bíblia, João Batista pregou isso. João Batista mandou Herodes e Herodias largar um do outro, porque ele estava ilícito, porque ele estava em casamento ilícito, ele estava num segundo casamento. A Bíblia diz que ele estava em casamento ilícito. Herodes era crente? Herodias era crente? Não.
casamento tem que deixar. Um dos maiores pecados dentro da igreja é o adultério, é o segundo casamento. Muitos pastores, conhecedores da palavra do Senhor, muitos pastores formados em teologia do segundo casamento, dizendo: minha esposa me traiu, minha esposa me abandonou, eu posso me casar novamente. Isso é mentira do diabo, porque a Bíblia diz: aquele que casar com a divorciada comete adultério, e aquela que casar com o divorciado comete adultério. Então, a Bíblia é a verdade, a palavra do Senhor é a verdade para a humanidade. A única lei que vale é a lei de Deus. Nós não devemos seguir a lei do homem, mas a lei de Deus. Deus, Ele vai julgar sempre nas nossas obras. O adultério vai trazer condenação. Mas eu estou no segundo casamento, e meu casamento vai bem. Vai bem. Por quê? Porque a alegria, as bênçãos, é nós que constrói. Como assim? Quantos primeiros casamentos estão em brigas, separações, divórcios, e quantos segundos casamentos tem em alegria, bonança, prosperidade? Isso, segundo a Deus, não justifica. O que justifica é a lei de Deus, é os mandamentos do Senhor Jesus Cristo. Muitos dizem assim: Jesus, Ele diz que a não ser por causa de prostituição pode divorciar. O que significa prostituição? Prostituição significa sexo ilícito antes do casamento. Então Deus está mostrando pela sua parte, Deus está mostrando como foi no caso de Maria e José. José não era casado com Maria ainda, mas ele queria deixar Maria, porque ele estava pensando que ele foi traído. Então nós podemos ver pela Bíblia, você que está no segundo casamento, larga o segundo casamento, vai buscar Deus, vai orar, vai consagrar, que Deus vai dar força. Deus, Ele dá força. O Espírito de Deus, Ele dá força para vencer os desejos da carne. Mas eu não aguento ficar sozinho. Volte para o seu primeiro marido. É assim que a Bíblia nos ensina. A Bíblia é dura, por isso que muitos discípulos deixaram de andar com Jesus, porque a palavra da pregação de Jesus era dura. E nós podemos ver que Jesus vai vir buscar uma igreja lavada de vida do sangue de Jesus. Então foi essa palavra do Senhor nesta noite. Larga o segundo casamento, senão a sua alma vai ser na perdição do inferno, porque a Bíblia diz que os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Amém?